Acidente de Lando Norris. Vamos lá. Galera, foi um acidente extremamente complicado. Para quem estava ao vivo, assistindo ao vivo a corrida, a gente sabe que foi um acidente talvez por conta de uma irresponsabilidade da FIA, mas vamos direto ao ponto. Como eu já disse, Lando Norris foi muito bem no Q1, no Q2 e provavelmente ele iria conseguir fazer a pole position no Q3. É isso mesmo. Muito provavelmente ele conseguiria fazer a pole position no Q3. Ele saiu para os boxes com um pneu de chuva extrema no Q3, depois da chuva começar a ficar muito forte mesmo, extremamente forte. Saiu para os boxes com esses pneus de chuva extrema, tá bom? E ele foi percebendo que a pista estava muito mais molhada do que ele esperava ou que talvez deveria andar um carro de Fórmula 1. Tá? Ele percebeu isso, mas ainda assim continuou a sua volta reclamando com a FIA, reclamando do que havia ali de água na pista e que deveria sim entrar em regime de bandeira vermelha. Sebastian Vettel foi outro piloto que também reclamou, e muito mesmo, com a FIA nesse momento. Ele disse que a pista estava muito escorregadia. Muitas vezes o carro estava chegando a aquaplanar na pista. E como a gente sabe, não sei se vocês sabem exatamente o que é aquaplanagem, mas aquaplanagem significa que a água que está sobre o asfalto está sendo capaz de encostar no assoalho do carro. E quando isso acontece, muitas vezes ela faz uma força para cima no carro. Ou seja, faz uma força para cima, mas não nos pneus do carro. Isso faz com que os pneus que estão em contato com o asfalto, vamos dizer que aqui está o contato com o asfalto, eles acabem tendo menos força. Eles são empurrados para cima. Por conta disso, o piloto perde total controle do carro. As rodas dianteiras não fazem mais o trabalho que elas deveriam fazer. Elas acabam perdendo contato com o solo e o piloto se torna um passageiro na pista. Isso é aquaplanagem. E Sebastian Vettel e Lando Norris reclamaram e muito disso, dizendo que o carro estava aquaplanando mesmo naquele momento específico. Situação assim extremamente complicada, e eles reclamaram com as suas equipes e pediram entrada de regime de bandeira vermelha, mesmo estando com os pneus de chuva extrema, que são muito mais capazes de escoar a água na Fórmula 1. Mas a FIA se manteve calada, ela não falou nada sobre a situação e, na verdade, decidiu que houvesse a continuação da terceira parte do treino livre, do treino qualificatório. E acaba que Lando Norris, entendendo isso, ainda assim abriu sua volta rápida. Ele fez a primeira curva, a curva 1, bem rápido, e aí depois entrou para aquela retinha entre a Eau Rouge e a curva 1. E eu estava de olho ali, ao vivo, assistindo mesmo esse treino qualificatório, vi Lando Norris, inclusive eu estava torcendo por ele, eu falei até mesmo na live de ontem que eu torço mesmo por Lando Norris, mas eu vi ele entrando na Eau Rouge e senti que ele tinha demorado um pouco mais do que ele deveria ter demorado. Percebi que ele tinha demorado pelo menos ali um segundo, meio segundo a mais do que ele deveria. E a gente tem essas noções ali. E logo depois eu vejo ele rodopiando na pista, parecendo um peão, vamos dizer assim, e com o carro totalmente destruído, só sobrando mesmo a célula de sobrevivência do carro de Lando Norris. Depois a Fórmula 1 mostrou mesmo o replay do acidente dele e mostrou o que aconteceu com o carro dele, o que aconteceu com ele durante esse acidente. O piloto saiu bem do carro, ele saiu com as mãos ali no pulso, me pareceu que ele poderia ter machucado o pulso, isso só vai ser confirmado mais para tarde aí do dia de hoje, mas me pareceu que ele havia machucado, saiu com as mãos no pulso. Mas ainda assim, o carro dele foi destruído, totalmente destruído. Acredito que só sobrou uma suspensão, uma roda ali que continuou grudada no carro. Situação extremamente complicada para Lando Norris. Mas vamos para a análise do acidente. O que aconteceu
para Lando Norris acabar batendo tão forte na barreira de pneus e ter perdido o controle do seu carro, mesmo estando tão bem ambientalizado, vamos dizer assim, a pista de Spa. Tanto é que ele fez o primeiro melhor tempo no Q1 e no Q2. O que aconteceu com o Lando Norris? Como a gente sabe, os pneus ali de chuva extrema são menos aderentes do que os outros pneus. Eles escoam mais água do que o normal, mas ainda assim são menos aderentes. Então chegam numa situação e como eles têm menos contato com o asfalto, se eles aquaplanam, é mais difícil quando termina a aquaplanagem deles voltarem o contato com o asfalto e ter um pouco mais de aderência. Quando isso acontece com pneus intermediários, a aderência vem um pouco mais rápido. A reação do carro, mostrando que tem aderência, é um pouco mais veloz. O carro se torna um pouco mais controlável, claro, em situações de chuva não tão forte, chuva leve. Estou falando de uma situação onde existe a aquaplanagem, mas em chuva leve. Já com os pneus ali de chuva extrema, essa aderência é menor e a reação do carro também é um pouquinho mais demorada. Ele volta para o solo com aderência, mas demora mesmo a demonstrar essa aderência e muitas vezes já não é mais possível retomar o controle do carro. E para mim, foi exatamente isso que aconteceu com o Lando Norris. Me pareceu que ele entrou na Eau Rouge, pegou a zebra do lado esquerdo ali, como todos os pilotos pegam, já que não há muitos problemas em pegar uma zebra com um volante reto já. Ele pegou essa zebra no meio da Eau Rouge, quando me pareceu que ele estava dando o pé novamente, pareceu que o pneu traseiro distracionou. Essa foi a impressão que eu tive. Ele foi dando o pé, pneu traseiro esquerdo distracionou, e na hora que isso acontece, a gente sabe que o carro começa a girar. E ele perdeu o controle, o carro saiu de lado, deu para perceber ele esterçando o carro para o lado esquerdo e tinha até um certo controle do carro nesse momento. Se houvesse maior área de escape, acredito eu que ele teria voltado para a pista, mas como a gente sabe, a Eau Rouge não tem grandes áreas de escape. A gente sabe que a área de escape dela é mínima, que deveria ser maior, mas nós sabemos que não é tão grande quanto deveria, já que os pilotos passam ali, pelo menos em pista seca, a quase 300 km por hora. E por conta dessa área de escape, que é pequena, acabou que George Russell, apesar de ter o controle do carro ali, voltando a ter o controle do carro, ele ainda assim não foi capaz de retomar o controle antes de bater na barreira de pneus. Por conta disso, bateu na barreira de pneus com o pneu traseiro esquerdo, acontecendo isso, o pneu traseiro esquerdo dele arremessa ele para o lado contrário, numa situação de reação mesmo do acidente. Ele bate com a roda dianteira esquerda na barreira de pneus, já quebrando a suspensão dos dois lados, e aí bate com a asa. E dessa forma começa a rodopiar na pista. E acaba parando do outro lado da pista com o carro completamente destruído, completamente destruído. O carro não prestava mais para nada nessa situação. Na verdade, as imagens do acidente são bem impressionantes. Eu não posso passar aqui no canal por conta dos direitos autorais da Fórmula 1, mas você com certeza encontra esse acidente no canal da Fórmula 1 oficial. É só digitar F1 aí na pesquisa do YouTube que você encontra. Mas acabou que Lando Norris parou do outro lado da pista e saiu do carro com a mão no pulso, parecendo que ele pelo menos tinha machucado um pouco. Sebastian Vettel parou ali do lado dele, numa situação de muito cavalheirismo, perguntando se ele estava bem ou não. E ele percebeu mesmo que o Lando Norris não havia se machucado seriamente, mas muito triste o que aconteceu. E me parece que Lando Norris, apesar do seu desempenho incrível nesse fim de semana, ele deve ter uma largada dentro dos boxes amanhã. Isso se ele conseguir largar, já que, como a gente pôde perceber depois do seu acidente, os comissários de prova tiveram que jogar algum tipo de produto na pista, e geralmente esse produto é jogado na pista quando existe derramamento de óleo. Me parece que talvez tenha tido algum problema na caixa de câmbio ou na unidade de potência de Lando Norris, já que houve esse derramamento de óleo. Claro que eu torço para ele correr na corrida de amanhã. Se ele correr, ele vai fazer um espetáculo, já que ele estava assim sendo o mais rápido ali nos treinos qualificatórios. Eu estava inclusive
torcendo para que ele conseguisse fazer a pole position, mas existe a possibilidade dele não conseguir nem mesmo ir para o treino, ir para a corrida amanhã, já que a McLaren vai precisar consertar o carro dele em tempo recorde. É muito triste isso que aconteceu. Espero que ele não tenha se machucado e que a equipe consiga consertar o seu carro, mas a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu e não sabe exatamente a extensão dos danos. Vamos ver como é que vai ser para a corrida de amanhã.